Você já parou para pensar em quantas mulheres você votou nas últimas eleições? Não é de hoje que as mulheres estão lutando por mais direitos e espaço na política. Por isso, eu, Beatriz Pedreira, cientista social, e a documentarista Isa Brant, junto com o Instituto Update, fomos pela América Latina procurar quem são essas mulheres que estão transformando a política e entender o que muda quando elas ocupam o poder. É que é assim, né? Não basta só querer pra ser candidato. É mais ou menos como Game of Thrones, sabe? Você pode ser a rainha dos dragões, mas sempre vai ter o João das Neves que vai te chamar de louca e vai te apunhalar. Somos 51% da população brasileira, mas só ocupamos 15% das cadeiras do Congresso, sendo que apenas 2% são ocupados por mulheres negras. E a primeira deputada indígena foi eleita em 2018. Porque é machismo, né? Ai, que machismo, deputada. Você é chata demais, deputada. No Brasil, só 30% das vagas são destinadas às mulheres. Mas por que será que não é 50-50? O que muda na política quando isso acontece? Para corrigir esse problema, existem leis que garantem a paridade de gênero. Oi, gente! Olha! O que é paridade de gênero? É quando homens e mulheres estão representados igualmente em espaços de poder. Metade homens, metade mulheres. Mas como esses espaços sempre foram masculinos, quando uma mulher consegue chegar lá, ela se vê sozinha no meio de um monte de homens e poucas mulheres. Muito poucas. E não é só na política não, viu? É assim em todo lugar. Nas empresas, nos esportes, na ciência e na música também. Até bem pouco tempo, as mulheres eram impedidas por lei de se divorciar, ter conta sozinha no banco, de viajar sem o pai ou o marido. Votar e ocupar cargos públicos, então, era impossível. Hoje é possível, mas ainda é muito difícil. Por exemplo, se o Congresso Nacional de hoje fosse uma festa, os convidados homens comeriam 90% do bolo e as convidadas todas teriam que dividir o resto, sem direito a nem um brigadeirozinho. Não seria mais justo se todo mundo na festa recebesse uma fatia do mesmo tamanho? Na política, isso significa ter metade das vereadoras, das deputadas e das senadoras fazendo as leis e decidindo o orçamento. E também nas prefeituras, nos governos e na justiça. Você já imaginou isso acontecendo? A gente chegou no México quando o Congresso estava votando uma lei para dividir o poder igualmente entre homens e mulheres. E essa votação não aconteceu do nada. Desde 2014, os partidos são obrigados a apresentar a mesma quantidade de homens e de mulheres para vagas no Legislativo. Depois disso, elas conseguiram criar a Comissão de Gênero para garantir que todas as leis considerem um impacto na vida das mulheres. Wendy Briceño Zuluaga, Grupo Parlamentario de Morena, paridad total, a favor. Mi voto a favor por la paridad. Mi voto es a favor. 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 Por todas las mujeres. Este logro de hoy no tiene nombre. Tiene el nombre y la vida de miles de mujeres mexicanas desde la sociedad civil y desde los partidos políticos. O próximo passo foi colocar o projeto de paridade de gênero em votação. A gente está aqui na plenária da Câmara dos Deputados do México, que é muito bonita, inclusive, e a gente vai começar a votação para aprovação da paridade de gênero, que vai modificar a Constituição mexicana, o que é muito incrível. Muy bien, estamos a punto de lograrlo. Paridad en México.
México. Muy bien. Hola, Brasil. Hola, Brasil. Obrigada. Acho que foi muito emocionante a gente chegar no México e descobrir que isso estava acontecendo sem a gente ter se programado. Por mais que a gente soubesse que, como já tinha passado no Senado, ia passar no Congresso, a gente sentiu a emoção daquele dia. Será que vai passar? Será que não vai? E como era histórico, assim. Mas o que acontece quando mais mulheres estão no poder? Acontece que elas votam esse tipo de lei, entendeu? Dá uma sensação de que finalmente o poder está refletindo o que é a sociedade de verdade. E isso é uma coisa que está muito distante de acontecer no Brasil, mas a gente viu acontecendo lá, então a gente ficou com uma sensação forte de que isso é possível. Efectivamente es súper trascendental. Te explico. Va a haber paridad a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Y va a haber paridad en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. No solo eso, va a haber paridad en los organismos autónomos. Entonces se trata de llegar en número, pero que tengamos la fuerza para cambiar también las decisiones. O sea, yo siempre he dicho que queremos mujeres en el poder, pero con poder. ¿Eso qué va a significar? Que más mujeres que en algún punto ni siquiera se lo habían planteado, van a poder empezarse a plantear el participar en política. Y esto es muy interesante porque nos atraviesa a todas. A las jóvenes, digo, por jóvenes van a entrar más jóvenes, pero también a las de mayor edad que a lo mejor nunca se lo habían planteado. E creo que isso vai trazer uma bocanada de aire fresco à política. A aprovação de um projeto de lei pode parecer pura burocracia, e é mesmo, porque impacta a grande maioria das pessoas de um país. Mas quem melhor para contribuir para a solução de um problema do que quem vive esse problema no dia a dia? Você lembra daquele político que só aparece na época das eleições para pedir seu voto? A Irma faz diferente, porque ela sabe que um eleitor com todas as informações é um eleitor livre para escolher o que quiser. Bueno, hoy estuvimos visitando Santiago Apuala y Santa María Pasco. Estas comunidades son mixtecas, son de los hermanos mixtecos en Oaxaca, que de lunes a viernes estamos en la Cámara, en el Congreso. Y los fines de semana, que es sábado y domingo, yo recorro comunidades. Yo soy indígena. Mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas ven en mí esa representación. No sucede lo que había sucedido en otros años, que los presidentes de las comisiones no tienen nada que ver com o que representam. Em Santiago Apuala, eu conheci a Teresa, que é uma das únicas mulheres eleitas no seu povoado. Las aportaciones que doy para el beneficio de la comunidad, para trabajar en beneficio de la comunidad, no se nos toma en cuenta por el machismo que existe en nuestra comunidad. Pues sí me siento humillada y con miedo. Para mí ha sido muy difícil, pero sin embargo no he dejado mi cargo porque tengo una responsabilidad ante mi comunidad. Entonces las barreras que superamos nosotras, las mujeres indígenas, son todavía mucho más grandes, más fuertes. Entonces si como mujeres vemos que hay desigualdad e injusticia, como mujeres debemos de luchar y debemos de participar. Por eso yo creo que coraje debe de haber, ganas debe de haber, espíritu debe de haber. Entonces, claro que va a empezar a romper varios imaginarios y también tiende a precisamente generar sociedades que sean más igualitarias y menos violentas, hablando de violencia de género. Y recordar también, cuando reducimos la violencia de género, reducimos la violencia social. Y esto es sumamente importante, esto va ligado, por eso hablamos de una transformación de la sociedad.
Na Colômbia, eu vi na prática que as mulheres, vítimas constantes de uma guerra, são fundamentais na hora de negociar a paz. Cuando yo decidí declararme feminista, yo le dije un día en un evento, yo soy feminista. Ese día, en ese taller, yo le dije, yo sí soy feminista. Y a partir de este momento me voy a declarar feminista. Y me miraron las chicas, tú nos vas a meter en problemas, mejor dicho. Por isso, quando as Farc abandonaram as armas e viraram partido político, a Vitória, que é ex-guerrilheira, entrou na linha de frente das negociações. O acordo continua sendo implementado e ela foi eleita senadora. Cuando yo llegué a La Habana, habían 12 mujeres. La delegación era de 30. 12 mujeres exguerrilleras. Ese proceso interno que llevamos en La Habana, de discusiones profundas alrededor del papel de las mujeres guerrilleras al interior de las FARC, se llevó a la conferencia. Y entonces, en esa 10ª conferencia, por primera vez se creó una comisión de trabajo que era la Comisión de Mujer. Y esa subcomisión fue la que le dio el enfoque de género al acuerdo de paz, que es un hecho histórico en un proceso de negociación. Por primera vez se incluye de manera tan específica como lo logramos hacer en ese momento. Realmente lo que hemos hecho en las FARC, esas luchas que hemos llevado las mujeres, son luchas feministas. Lo único es que nunca les hemos llamado como tal. Nunca les dijimos que eso era feminista. Pero pelear porque las mujeres fueran comandantes, porque las mujeres estuvieran en las direcciones, pelear porque a las mujeres se nos reconociera pues el papel que estábamos desarrollando en la guerra. Eso era feminista. No es más que la continuación de lo que ha sido este conflicto en este país y de tomar las decisiones, de tomar la decisión correcta desde mi punto de vista, porque no había más alternativa. Porque yo soy una revolucionaria, eso sí, repito, he estado marcada siempre por mis principios revolucionarios, por mi apuesta e por mi compromisso. Nessa viagem pela América Latina, eu descobri que quando as mulheres entram na política, o vocabulário muda. Elas falam menos em disputa eleitoral e mais em redes de colaboração. E o personalismo vai dando espaço para essa ideia de corresponsabilidade, de coletivo. Em Pernambuco, eu conheci as Juntas, 5 mulheres que dividem um mandato na Assembleia Legislativa, que elas preferem chamar de mandata. A primeira coisa que a gente perguntou uma para a outra foi como é que as pessoas vão entender essa coletividade, essa descentralização do poder. Não queria sair sozinha, porque eu achava que sozinha não fazia sentido e eu não queria ser complementar para eleger homens. Porque a gente tem o tempo todo diversas pessoas, eu gosto de falar diversas pessoas, mas são os homens, né? São os homens que dizem o tempo todo pra gente que a gente não é capaz de ocupar esse espaço. As Juntas estão à esquerda e a Priscila à direita. Quando eu cheguei na Assembleia, disseram não, seu lugar está garantido, vai ser a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Aí na hora eu disse não, eu não quero não ir para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu quero ir para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu quero ir para a Comissão de Meio Ambiente e quero ir para a Comissão de Desenvolvimento Econômico e para a Comissão de Negócios Municipais. Eu disse, não, peraí. Isso sempre foi um objetivo. Ocupar os espaços que não foram reservados para mim por alguém. E que eu não participei desse processo de decisão de onde era que eu iria estar nesses espaços. Aí que entra a história da gente estar se colocando à disposição do sistema, assim, disputar a instituição, porque a gente sempre disputou na rua, a gente sempre gritou na rua. Então, as leis são feitas aqui, a caneta tem que estar na mão do povo. Então, aquela área ali é o plenário, que é o único espaço que só a Jo pode entrar. Todo dia a gente vem e fica com ela, só que a gente fica nas galerias. A Priscila vai continuar sendo de direita e as Juntas de esquerda, mas isso não muda o fato de que, em algumas pautas, elas podem e vão se unir. Esse apoio que supera as divisões partidárias é uma das práticas políticas mais potentes que eu encontrei entre as mulheres. Então elas têm sim uma legitimidade política e a gente tem que respeitar a legitimidade política. E pode ter certeza que todo mundo tem medo desse modelo. Todo mundo tem, porque é novo. Não é porque ele é ameaçador, porque ele é bom, porque ele é ruim, mas é porque ele é novo.
E o novo assusta. A gente tem aí, no Brasil, milhares de municípios que não tem nenhuma vereadora sequer mulher. Sabe? A gente tem, por exemplo, um Congresso Nacional em que somente 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, a gente pode até questionar esse sistema representativo, né? Por exemplo, o banheiro feminino do Senado foi construído em 2016. Veja, então, aquilo ali não é um lugar para mulheres. O recado é dado. E aí a gente já chega com uma candidatura coletiva que é totalmente pé na porta, né? Assim, vamos mudar mesmo, vamos mudar o formato que chegamos aqui, vamos nos legitimar coletivamente, que é como as mulheres se organizam desde sempre no mundo. A gente só tá pegando o que está na rua e colocando para dentro da institucionalidade, porque essa institucionalidade deveria ser a rua. Eu, particularmente, acho que é uma possibilidade de aprendizado, que é uma possibilidade de respostas aos desafios que a gente tem que dar, a esse pacto de confiança. Vê só, com essa pluralidade que a gente tem, com essa diversidade social que a gente tem, porque um modelo só é capaz de atender tudo. Não é. Foram mais de 5 horas de votação, com discursos de mulheres que lutam há tanto tempo por esse resultado. Basta de dizer que não há mulheres capazes para ocupar os cargos. Esto é só o princípio na legislatura da paridade de gênero. Com essa conquista, o México passa a ser um exemplo para o mundo, mas em especial para a gente aqui na América Latina. Increíble, maravilloso. Jueves 23 de mayo, 4 de la tarde, un día extraordinario para México. No importa si eras autoridad o si eres de la sociedad civil organizada, no importaba. Todas las mujeres estábamos felices, estábamos sumadas en sororidad como hermanas, todas de cualquier partido político que se te ocurra, ahí estábamos. Pueden llegar, al final de cuentas, muchas mujeres al ejercicio de la política porque es un derecho. El derecho a participar, a ser electas y también el derecho a ser representadas. Pero si las mujeres tenemos una conciencia de género, esto es una conciencia de lo que ha costado, y esa conciencia la trasladamos al ejercicio de la política, si la convertimos en políticas públicas, si la convertimos en compromisos como mujeres políticas, vamos a empezar a transformar la vida. Depois de entender a trajetória dessas mulheres eleitas, eu descobri que chegar lá é só o primeiro desafio. O próximo é conseguir se manter em um ambiente com tantas violências diárias.